Amados, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Versículos conhecidos, passagem conhecida. Porém, sempre na Bíblia haverá uma nova descoberta, a saber, da revelação do Altíssimo. E ao ler essa passagem, e no contexto do capítulo todo, descobrimos algo fundamental para mim e para a tua vida. Porque é bem certo a gente focar só em Tomé, é verdade. Como a igreja já conhece a passagem, já conhece o estado de Tomé. Pois bem, falarei dele daqui a pouco, para que vocês possam entender, tá? Mas para entender esse ocorrido aqui, por que disso aqui, porque teve que ser assim, e para que propósito foi do Senhor, precisamos entender cada passo para cada coisa. A primeira coisa a se entender é que Jesus apareceu aos seus discípulos. Como está escrito lá em mesmo João capítulo 20, versículo 19. Jesus aparece aos seus discípulos, ele já ressurreto, ele já glorificado, onde Cristo atravessou a porta fechada, com seu corpo glorificado, e levou a paz aos homens que estavam amedrontados naquela casa. Amém, igreja? Cristo glorificado, ressurreto, atravessou aquele lugar, aquela casa, estando as portas fechadas, porque o discípulo naquela época estava vivendo num temor tão grande, querido, no medo tão grande do momento, que era tão perseguido lá aos romanos, que eles só tinham um objetivo: se refugiar, se esconder em pavor. E Cristo simplesmente reaparece para eles. Agora, uma coisa que é interessante, Jesus veio trazer a paz. Diga comigo, a paz. Grave isso. A primeira coisa que se atenta, que a gente observa, é que Cristo fala paz 2 vezes. Vamos ver aqui comigo para você entender. Vá para o versículo 19, 20, 19. Acharam aí? João 20, versículo 19 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, a saber, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha até aqui. Olha aqui para mim, por gentileza. Primeira paz, amém, irmão? E o que eu acho interessante, olha para mim. Se a gente for pegar o contexto só da situação de Tomé, nós podemos tomar um impacto. Porque Tomé teve uma reação, tá? Mas aqui há uma circunstância que eu vou ler a seguir, fundamental para o reaparecimento de Cristo sobre a vida daqueles homens naquele momento. A primeira paz que Jesus diz, paz seja convosco, refere-se à paz para com Deus, fundamentada no sacrifício dele na cruz. Vá adiante aqui para você entender. Por isso que ele mostrou a ele as suas mãos e o lado do seu corpo. Se a gente for atentar, só atentamos a parte de Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gemiu. Então, Jesus, ao aparecer para os seus discípulos, também apresentou a ele o seu corpo, com as suas chagas, e o seu corpo marcado. Acompanhe comigo. 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Presta atenção. A segunda vez. A primeira, porque ele veio trazer a paz, porque eles estavam com medo.
amedrontados. Jesus veio trazer segurança, conforto. Paz seja convosco. E daí mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram por ser o Senhor, a identificação. Então, simplesmente a mostrar o lado e o corpo, uma evidência da sua existência, simplesmente se cumpriu lá o que está em João 14, abra aí. Versículo 27, vocês que estão em casa, abram também, tá? João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É temor, é medo, amém, querido? Ele traz uma segurança. Quando a pessoa em Cristo está simplesmente se sentindo só, ou se sentindo, quem sabe, sem amparo, Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, e sempre será fiel com a sua presença. Amém, igreja? E a seguinte, que Ele traz, a segunda paz, vem da paz de Deus, que vem da presença dEle. Ou seja, o próprio Senhor se reconciliou com Deus. Amém, irmãos? Porque Jesus, você que está em casa, levou consigo as nossas maldições e as nossas transgressões. Então, por isso foi necessário Ele trazer duas pazes. A primeira para os discípulos, para ficarem tranquilos, porque o Senhor está ali presente. Veio visitá-los e confirmar a sua ressurreição. E segundo, paz seja convosco, porque Ele veio fazer aliança entre Deus e os homens. Amém? Podemos aplaudir a Deus nesse momento? Eu quero que você vá para Filipenses capítulo 4. As coisas para ser entendida, nós temos que trabalhar, sabe, nosso intelecto no Senhor, na palavra de Deus, porque para se entender cada coisa que ocorre, precisamos realmente estar sempre ligado na palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Todos encontraram aí? 4, 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz vem produzir isso para a minha vida e para a tua vida que está em Cristo. Ele vem trazer essas condições. Primeiro que Ele vai ceder todo entendimento. Vai haver uma compreensão daquele momento. E guardará o meu e o seu coração de toda angústia, de toda mágoa, de tudo aquilo que vem atrapalhar a presença do Senhor nele, no meu e no seu coração. E a vossa mente estará guardada em Cristo pela palavra que Ele nos tem falado, nos ensinado. Vá lá para João 20. Tá? Aqui, além de Jesus já estar presente, já está no meio deles e ter atravessado as portas fechadas, se apresentando, paz seja convosco. Simplesmente, Jesus no versículo 22, faz uma promessa tremenda e poderosa. Ele diz no 22, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Você pode ver comigo aí. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Para aqui, para a gente analisar. Para o pastor, quer dizer então que recebeu antes? Não. Simplesmente aqui vamos considerar que simplesmente o Espírito Santo não foi dado nesse dia realmente. Porque o Senhor Jesus passara com ele 40 dias.
Então, nesse momento dessa ação aí, simplesmente é uma afirmação do Senhor, de uma promessa de Cristo, de que o Espírito Santo viria sobre a vida deles. Vocês estão entendendo? Tipo uma cobertura, uma unção que eles receberam. Já vi uma situação, igreja, que muitas vezes as pessoas estão com Cristo, estão na tua presença e recebem aquela unção poderosa. Muitos são assim. Então aquela unção nos envolve, aquela presença de Deus, que é do Espírito Santo. Então ele está dizendo, recebei o Espírito Santo. Então não poderia, lógico, receber antes. Só no tempo de Pentecostes. Como está lá, escrito em Atos capítulo 1. Abra lá. Para se entender, porque temos que tomar cuidado com os cronos, tá? Com o tempo. Atos capítulo 1. Está aí bem perto. Vá para o versículo 8. Atos 1, 8. Deixa eu abrir aqui. Vocês de casa também acompanhem, por gentileza. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Uma promessa. Vós vai receber o Espírito Santo. Para quê? Para se tornar as minhas testemunhas dos fatos que foram feitos e de fatos que há de vir posteriormente sobre meu nome. Vocês estão compreendendo em nome de Jesus? Então eu quero que vocês também vá para Atos 2, aí perto. Do versículo 1 ao 3, igreja. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 3 diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu-se toda a casa, onde estavam reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falassem. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida sempre. Sempre terá. A gente só tem, claro, que está buscando, que está crendo, mas Ele sabe de todas as coisas. Primeira coisa, estavam em pavor. Havia um acontecimento extraordinário da morte do Senhor, mas Ele ressurgiu. Após 8 dias, as portas trancadas, porque todos se dispersaram, todos se separaram, e Jesus esteve com eles e disse: paz seja convosco. E tendo essas situações todas, Deus simplesmente veio cumprir os seus escolhidos, o seu chamado. Na verdade, nesse tópico, igreja, do capítulo 20, você vê os diferentes resultados. Aqui, no capítulo 20, vai para João 20, por favor, você que marcou. Aí, vou entrar na mensagem agora, que eu tive que fazer essa introdução para você entender. Você falou de Tomé do início, e veio para essa parte, o que o pastor quer chegar. Para você entender o que é que houve aqui com Tomé. Então, tem 3 resultados diferentes aqui. E nesses 3 resultados, Cristo aparece 3 vezes. Nas 3, em cada sentido diferenciado. Só que essas 3 aparições você tem que olhar e perceber à medida de como você vê cada uma delas. Primeiro, eu quero vos lembrar, igreja, que a primeira aparição de Cristo foi para Maria Madalena. Logo ele estando no sepulcro, e ele assim se levantou ressuscitado. Então a primeira questão de Madalena era: o seu amor era tão grande por Cristo, que ela sentia tão saudade dele,
que queria cuidar do seu corpo. Amém, igreja? A primeira aparição para Maria Madalena. Vai para Marcos 16, versículo 1, para se cumprir isso. Porque a gente está acostumado, lógico, a só focar na história de Tomé, daquela situação. Então temos que trabalhar a exegese da palavra até chegar lá. Marcos 16. Versículo 1, primeiro diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar, cuidar do corpo. Foi levar perfumes, vasos de alabastro. Então, ela foi à madrugada, nas escuras, ao cuidar do Senhor. É tanto que ela chegou a pensar e a comentar com as outras: como é que nós vamos abrir o sepulcro? E ela, ao passaram pelos discípulos e não perceberam. É a história. Então, a primeira aparição, ele aparece para Maria Madalena, igreja. É tanto que ele a confunde com um jardineiro. Ela passa a confundir Jesus ressurreto como fosse daqueles homens que estivessem limpando o local ali perto. Ela chega a dizer: por favor, me diz onde colocaram o meu Senhor. E simplesmente ela se depara com Jesus quando o próprio a chama pelo seu próprio nome, Maria. E ela, tomada de êxtase, de impacto, quis tocá-lo nele. Ele diz: não, não me toque, não me detenhas, porque ainda não fui para o Pai. Amém, igreja? A segunda aparição é essa que eu li para com os discípulos, que eles estavam a portas trancadas. E nessa evidência de eles estar amedrontados, fechados, com medo dos judeus e dos ataques ali daquele tempo, eles simplesmente estavam perdendo toda a esperança no Senhor. Porque a pessoa, querido, quando ela está sentindo vulnerável, ela passa a pensar de tudo. Mas você vai dizer: mas pastor, está em Cristo, está em Deus. Mas Deus tem o cuidar de zelar da sua presença na minha e na tua vida. Então ele estava no impacto tão grande que ele estava com medo. Sobre ele simplesmente só permanecia o medo. Mas é assim a vida. Por mais que você queira questionar a igreja, você que está em casa, a vida é assim. A gente está com Cristo, a gente convive com Ele, a gente participa das coisas dEle, Ele faz você participar das coisas deles. Porém, quando chega momento de adversidade, tem alguns que sentem medo. Tem alguns que sentem pavor. Mas que pavor é esse? Do próprio homem, sim, mas juntamente de uma ausência. E muitas vezes tem situações que pessoas acham que Cristo está ausente, mas jamais estará sobre a minha e a tua vida. Creia nisso. Então o que acontece? Eu quero que vocês abram aí 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 19. Pastor Pedro, nosso pastor Pedro, há muito tempo pregou sobre esse tópico aqui, esse versículo, foi muito poderoso. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Olha aqui. Cada situação diferenciada. A primeira de Maria Madalena, com seu amor, com a sua devoção no Senhor, só tinha uma coisa em mente: continuar cuidando do Senhor, já morto na sua concepção, de zelar o corpo, demonstrando assim carinho, amor, tudo aquilo que ela aprendera com Cristo, sobre amar o próximo. Mas, simplesmente, ela depara com ele. O segundo, os discípulos,
quase praticamente perdendo a sua esperança. Ou seja, tudo aquilo poderia se perder por um momento. Por um momento até mesmo ficar, desculpe dizer assim um termo, ao natural. Simplesmente sem convicção das suas atitudes, dos aprendizados com Cristo e da sua fé. Então simplesmente haverá sempre uma luta, uma batalha. Querido, Jesus Cristo, eu quero vos dizer aqui nesta manhã, aqui na igreja, você que está em casa, não é só uma passagem. Jesus jamais será uma passagem para mim e para a tua vida. Ele quer estar sempre presente na minha e na tua vida, em qualquer situação. Jesus não será uma passagem, porque poderiam ali dizer, foi uma passagem boa, foi um momento bom, mas o Senhor, sendo Deus, sendo Ele sempre vai querer manter o vínculo dele de relacionamento para comigo e para contigo. Pois bem, chegamos em Tomé. Simplesmente quando Tomé dá essa resposta para Cristo, claro que Tomé não estava presente na casa fechada. Tomé não estava presente. Os discípulos estavam, igreja. Então, o que é que eu aprendo aqui, em primeiro lugar? Como é duro e ruim você estar fora da congregação. Como é ruim você estar fora de comungar com Deus, ou seja, de buscar a Deus. Ou seja, perder a revelação das boas novas e do aprendizado do Senhor. Olha aí. Os discípulos, alegre, viu o Senhor ressurreto, comunicou a Tomé. Vimos o Senhor. Ele apareceu. Ele está vivo. Mas o problema de Tomé era a fé. Diga comigo. A fé. Presta atenção. Ele não acreditaria jamais sem ver as provas. Uma coisa foi a situação dos discípulos. Outra coisa foi a situação dele. Por quê? Tomé fez uma exigência. Aos discípulos contar com alegria o que o Senhor trouxe para o coração deles, Tomé simplesmente fez uma exigência. Vamos lá, para você ver isso. João 20, versículo 24. Vocês estão compreendendo a mensagem, querido? Quando se chega em Tomé, que ele não estava presente nesses acontecimentos, ele só ficou sabendo, tá? Ele teve uma reação difícil. Diz assim, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dide, não estavam com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha aqui para mim. A gente vendo isso aqui, igreja, lendo em casa, no seu particular na igreja, a gente vai taxar Tomé só numa posição. Ele é louco. É ou não é? Sim. Que homem louco. Andou com o mestre, comeu com o mestre. Viu sinais, participou de sinais também. Quando o mestre mandou sair em aldeias pregando. Só que acontece uma coisa. Ele estava tão convicto da sua resposta, porque afinal, Jesus já tinha morrido, igreja. E para ele, isso era um fato. Acabou. Acabou. Só que ele esquecera de uma coisa. Diga, ei, diga comigo, foi forte. Ei, jamais esqueça de uma coisa. O que Jesus fala, ele cumpre. Jesus sabe a estrutura minha e sua de cada um. O Senhor sabe, igreja, quando a palavra vem, qual será a minha e a sua reação. Porque afinal, Ele é o verbo, Ele é a própria palavra viva. Então, simplesmente, Jesus só veio trazer um lembrete a Madalena, aos discípulos e a Tomé.
a sua ressurreição. Eu quero que vocês abram em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Versículo 21. Todos encontraram? Mateus 16, 21 diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro. Preste atenção. Vá para Mateus capítulo 20. Vá adiante, por gentileza. Mateus capítulo 20, versículo 17. E estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia tinha passado por essas coisas. Mas é difícil mesmo. Às vezes você olha assim, poxa, tanta coisa, quem sabe você lê a Bíblia, né, Rafael? Tanta coisa Jesus falou, tanta coisa Jesus revelou. Mas a Bíblia, a palavra de todas elas sempre será importante. Mas sempre guarde tudo o que Jesus lhe fala. Mas sempre tenha consigo tudo aquilo que o Senhor lhe traz, porque no tempo certo será revelado as coisas. Porque Ele é Deus, Ele é Pai. Então, simplesmente Ele disse, vou ressurgir, vou ressuscitar. Então, naquele momento ali, como tudo é novo, como tudo é presente, imagine para eles. Imagine para Tomé. Então, por isso que Jesus apareceu a Tomé depois de um bom tempo. De novo, as portas fechadas, Jesus chega. E Ele fala com tanta autoridade, Jesus, com amor, tá? Não vamos confundir certa autoridade de Jesus. É uma repreensão de amor, amém, igreja? Não é uma coisa de expulsar, não é uma coisa de desligar e nem de tirar ninguém. Vá para João 20 lá, que é a lição, tá? Da parte de Tomé, do versículo 26, 20 e 26, até o 29. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Presta atenção, mais uma reunião, eles juntos novamente, mas desta vez Tomé presente, igreja, estando ali no mesmo lugar, as portas trancadas, fechadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas, presta atenção, não seja incrédulo, mas, ou seja, Jesus já tinha falado coisas para eles, como promessa, mas certeza vindoura. Coisa que jamais poderia se perder. Sobre a esperança, sobre a confiança e a certeza daquele que lhe fala. E Jesus disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Aí eu falo para você em casa aqui.
Quantas serão as provas que Jesus terá que reaparecer para mim e você, para você crer que Ele é Senhor e existe e é teu galardoador. Embora era uma situação de ressurreição, mas a situação aqui também é de certeza, querido. Se Jesus está em mim, está em ti, nada pode nos separar dele. Nada pode atrapalhar ele. Não é o contrário, nos atrapalhar. Nada pode atrapalhar Cristo de agir na minha e na sua vida. Eu quero dizer uma coisa a você em casa, em nome de Jesus. Ele está presente. Ou melhor, nunca se ausentou da sua vida. A questão é, de que forma, quando Ele se apresenta, você vai se comportar? De que forma será? Se você perceber, a forma que Jesus se apresenta para mim e para você, nunca será diferente. Será sempre exclusiva, querido. Será sempre responsável, querido. E melhor, será sempre santo. Não é de qualquer coisa. Eu e você podemos até se desligar em algumas coisas, sabe? Você que está em casa. Muitas vezes tem alguns que estão espiritualmente, me perdoa, desleixado, desordenado. Mas Ele não. Ele quando vem, não importa a situação que você esteja. A questão é, quando Ele chegar, quando Ele se apresenta, Ele quer simplesmente que você o reconheça como seu Senhor. Em espírito e em verdade. Eu quero que vocês abram aí, Números capítulo 23. Senhor meu e Deus meu, porque me viste, creste também. Números, capítulo 23, versículo 19, muito conhecido, tá? Eu fiquei dias, até ontem, madrugada, com essa palavra no meu coração. Senhor, o que é isso? Deus, vá, olha, ore. Porque é uma coisa muito profunda. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Aleluia. Tem outra tradução que eu notei. Acaso ele fará? Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir, igreja? Aleluia. O que ele fala, ele vai fazer. O que ele fala, ele vai agir. O que ele fala, ele vai cumprir na tua vida, igreja. Porque nós somos escolhidos deles. Porque você está na condição de filhos, como eu e você está, querido. Não é qualquer coisa. Não é uma coisa você se assombrar. Se você e eu parar para olhar os tempos, mudou realmente. Mas a situação é parecida. Hoje estamos vivendo mais em casa do que progredindo para Deus. Porque sabemos realmente há uma peste aí, há uma luta. Mas porém, aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas vai permanecer para todo sempre. Salmo 125. Mas aqueles que confiam, eu estou aqui, mas estou confiando. Não estou vendo, mas estou confiando. Querido, a coisa é tão séria que muitos, infelizmente, têm que tocar. Que muitos, felizmente, retrocedem. O que eu acho interessante é que Jesus não precisa provar nada a mim e você. Porque só o fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para que a gente possa crer nele e ter a vida eterna, para que ninguém venha perecer, já é uma grande dádiva, amado. Só temos simplesmente acreditar. Infelizmente tem muitas pessoas, embora a palavra de Deus ela que se cumprir é verdade, mas muitos dele descumprindo essa promessa, se deixando se levar. Diga comigo, se deixando se levar pelos acontecimentos do momento. Cuidado, há um perigo. Eu quero que vocês abram aí para ver isso aí em 1 Coríntios capítulo 10.
A coisa é séria na vida espiritual. A coisa é séria também na vida física. E se a gente não conciliar, não trabalhar duas coisas, querido, você pode ser o alvo do nosso maior inimigo das nossas almas. E Deus não quer isso na minha e na tua vida. 1 Coríntios capítulo 10, vá para o versículo 7, parte B, tá? Eu vou ler a primeira parte e vocês continuam aí. E o povo sentou-se para comer e beber. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, parte B, tá? Tem a parte A, não façais, pois idólatra não é isso. O povo sentou-se, está escrito o que, irmão? Fale bem alto aí. Fala, Rosilda, por favor. Pode ler. Continue. Sim, continue. Vá até o 12, por favor, continue. Continue. Vá até o 12, o 10. O 12, para encerrar. Amém, igreja? Glória a Deus. Aquele, pois, pensa estar em pé, veja, olhe para que não... Viu as situações aí? O povo. Quando fala o povo, é um grupo. Quando fala o povo, é coletivo. É multidão, é muita gente. Então, só que a gente não é para ir para esse embalo. Não é para estar nessa condição mental. É para estar na condição de vigilância. Então, teve aquelas situações todas. E olha que engraçado. Praticando coisas que não era lícito ao Senhor, aquele povo. E o que é que aconteceu? 23 caíram. Então o que acontece? Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Eu não estou aqui para afirmar nada a ninguém. Mas se você não vigiar, o exterminador passa por cima de mim e de você. Se você não estiver vigiando, se você não estiver guardado no Senhor, se você não estiver com a armadura do Senhor, Efésios 6:10, podemos tomar uma bomba. E nessas situações aqui, querido, simplesmente pela tristeza de Deus, muitos já estavam fora da sua presença. Ei, querido, eu quero dar uma notícia para você hoje. Hoje é dia e momento de você voltar à presença. É dia e momento de você estar de pé de novo. É dia e momento de você glorificar ao Senhor sobre a sua vida. Pensa que é fácil? Não é. Hoje até você falar uma revelação do Senhor, falar uma visão do Senhor, está difícil de alguém crer. Por quê? As circunstâncias. O homem que se diz, quando fala homem, é a origem de homem e mulher, tá, irmãos? Da fé, quando fala circunstância, diversidade da vida, as aflições que Jesus falou, ela está olhando para o problema. Ela está olhando para a sua situação, mas está esquecendo de olhar para o autor e consumador da vossa fé. Daquilo que já está implantado, daquilo que já está presente. E eu quero que vocês abram aí Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ali é uma coisa forte. Ali é uma coisa tremenda daquele tempo, querido. Aleluia. É uma coisa que não podemos desatentar em momento algum. Você que é de Deus. Você que é do Senhor. Porque Ele continua sendo meu e seu e teu Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei. Presta atenção, põe-te em pé que eu falarei. Aqui uma situação espiritual, amém, igreja? Não é questão de você levantar não, tá? Não é questão de postura não. Aqui quando fala põe-te em pé que eu falarei contigo, é no sentido de espiritual.
Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Aleluia! Os filhos são duros, semblante, obstinados de coração. E eu te envio a eles, ele dirá: assim diz o Senhor teu Deus, eles quer que deixe de ouvir, quer não, são casa rebelde. Não hão de saber que no meio deles há um profeta. Anuncie, Senhor. Anuncie. Então o que aconteceu? Cristo teve que vir. O que é que aconteceu com Tomé, pastor? O que você quer dizer? Ele não acreditou, amém, igreja? Estava no sentido fora do padrão. Jesus teve que aparecer para quê? Para mostrar: toca, veja, creia. Jesus, o maior profeta dos profetas, veio e disse a ele: agora tu crê? E por um momento que ele viu, que ele já acompanhava o Senhor, já estava presente, disse: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse: porque me viste, creste. Bem-aventurado o que não viram, mas crer. O que não viram, mas crer. É eu e você. Jesus vai falar, Jesus vai dizer, Jesus vai visitar, e aí você está crendo. Ele está presente, ele está presente. Embora aquela situação era toda diferenciada, tudo novo. Tudo novo. Pastor, o que você quer dizer? Quer dizer o seguinte, que através daquela atitude de Tomé, confirmou na minha, na tua vida, que Cristo está presente, querido. É ressurreto. Vocês estão entendendo? Porque tinha que acontecer aquilo com Tomé, para quebrar de vez toda dúvida. Eu digo a você em casa: ora Maranata, ele vem, ele virá, ele existe, ele está vivo e ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele virá, ele está presente. A gente não pode ter mais dúvida, porque eu estou falando isso por quê, pastor? Cuidado. Porque se o seu coração duvidar, se você deixar entrar alguma coisa, ele virá. Vai virar dessa vez diferente. Reluzente, chama de fogo. E ele assim vem. Ele vem, ele toca. Ele vem, ele abraça. Ele vem, fala contigo. Porque ele diz: tu és meu, tu és minha. E o meu espírito habita em vós. E se habita em vós, ele é seu. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Querida, vou dizer uma coisa aqui nessa manhã. O momento é difícil, o momento é complicado, tem hora que você passa um momento sem buscar, sem ler. É verdade, pastor, eu estou sem graça. Eu estou falando: não fique não. O importante mesmo é você sendo infiel às vezes, ele será fiel. Ele vem visitar, ele vem nos presentear com a sua presença. E nesta manhã, e na tua casa, ele já está presente. Ele já está aqui. Ele já está aqui nesse momento. Ele não precisa mostrar os lados. Ele não precisa mostrar as mãos. Ele está dizendo: peça o que te queres e eu te darei. É diferente. Bem-aventurado que não vê. Se a gente lê a Bíblia, acredita quem quer, é ou não é? Sim. Qual é a luta hoje maior, mundial? Foi homens. Mas ele esquece que homem no natural não tem essa capacidade dessa revelação. Só o Espírito de Deus. Só o Senhor que está no alto. Porque Ele é o Verbo. É a palavra revelada a mim e você. A palavra arde. A palavra pulsa. A palavra... Tomé poderia ser desligado? Sim, mas não foi. Tomé está no contexto. Pode anotar se quiser ir. Romanos 14. Um débil da fé. Romanos 14, 1. Um débil na fé. Não foi excluído. Fica. Porque tu serás a prova viva de que eu sou ressurreto. Fica. Você está entendendo hoje? Quem sabe você está em casa. Eu estou fora. Às vezes eu vou, às vezes sai. Mas fica. Porque Jesus vai lhe impactar com a tua presença. Tem uns que precisam disso. Nessa oração, não é só campanha não. É um pacto com Deus. Precisa ter um impacto com Deus. Ou melhor, precisa ter um encontro com Deus. E Tomé teve.
Porque é duro, tá? Você vir com toda a sua alegria, né, missionário? Com toda a sua fé. Que maravilhosa. Que maravilhoso. Que presente de Deus. Está falando isso para me agradar? Querido, você não sabe, você não entende o que é se envolver com Deus, você não entende o que é se relacionar com Deus, você não entende o que é receber as virtudes do Espírito Santo, você não entende o que é participar das coisas do reino. Mas eu te digo uma coisa, nesta manhã, Ele está trabalhando aí no seu coração, Ele está trabalhando em vós aí. Há um fogo aí dentro do teu coração. E esse fogo representa a presença dele. Está pulsando. Ele quer crescer de novo. Ele quer tomar tudo de novo. E quer dizer, deixa eu ser visto por você. Deixa você me ver. Deixa você me ver. Deixa você me ver. Porque a obra de Cristo é forte. É linda. Mas pastor, que luta grande é essa? Agora eu vim entender porque Tomé negou, não estava presente. Foi aquela situação, porque ele viu, ele contemplou Jesus na cruz, ele viu Jesus respirar o último suspiro e dizer, está consumado. Foi difícil. E eu te digo, qual é a situação, você que está em casa e aqui? Se você olhar para mim, a sua circunstância, todavia Ele tem cuidado de mim e de você. Todavia Ele está cuidando de todas as coisas. Quando Ele falar todas as coisas, tá? Não é só material não, tá? É suas emoções. É seus desejos. É sua capacitação. É tudo. Porque Ele quer estar no controle de tudo. Jesus quer estar no controle de tudo. Ei, Ele está dizendo para você, levanta-te, erga a sua cabeça. Porque eu estou aí, nunca saí, sempre estive presente. Simplesmente liga comigo de novo. Porque Ele é Deus. E eu quero que vocês abram aí Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus, capítulo 10, 35. As coisas não é só assim. Jesus apareceu 3 vezes para cada uma das pessoas. Cada um teve um impacto diferente. Cada um tinha um sentido diferente. E Ele é Cristo ressurreto, Ele é Cristo que está vivo, que está presente. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que Jesus veio fazer com Tomé? Eu quero conservar a sua alma. Eu quero conservar o que eu coloquei dentro de vós, através da fé em mim. Cristo veio fazer isso, conservar, porque a obra de Cristo na cruz estabeleceu paz entre Deus e o seu povo, querido. Não é para se perder durante o dia. Eu não entendo esse comodismo. Passamos situações, eu vou dizer, querido, levante. Não é para você se revoltar com Deus, não, tá? Deixa eu falar uma coisa a você. Se nem eu dizer que você tem que se revoltar, é mentira, tá? Você tem uma atitude de indignação contra você mesmo no sentido espiritual. Você se conhece como Deus te conhece, tá, igreja? Você sabe a sua busca, você sabe o seu desejo, o seu querer, o seu tempo para com Deus. Se alguma coisa está caindo errada, se atente. Porque o que não pode, torna a repetir de novo, é nada vir atrapalhar o seu momento, o seu tempo de relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não permita que nada, porque naquele tempo, quando chegar aquele grande dia, ele que ele é ressurreto, ele vai dizer, eu não quero aceitar essa desculpa, porque você não teve tempo. Não, eu tenho todo o tempo. Se fosse assim, você pode imaginar, há tantos milhões de pessoas na terra, no mundo, para Deus cuidar, porque olharia para mim, Deus é grande, Deus é longânimo, Deus
é aquele Deus do impossível, querido. Se você pensar assim, jogue por terra, porque Deus não tem prazer de perder ninguém, porque eu e você somos a imagem viva da criatura perfeita de Deus. Não pense assim, lance por terra, eu ainda sou importante para Deus, eu ainda sou valioso para Deus, porque Ele diz, com efeito, não abandoneis a vossa confiança. A sua confiança não está no homem. A sua confiança não está em outro lugar. A sua confiança está nos Deus do céu. Aquele que é, aquele que sempre foi, aquele que não muda, querido. Porque Ele é Deus. Anota aí Romanos 5:1. Anote. Que Deus conciliou, fez a paz entre Deus e o seu povo. Anotou aí? Romanos 5:1. Livro da Romanos 5:1. A coisa é tão forte, querido, que você vai quebrar essa regra hoje. Você não vai ficar como muitos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, não está escrito aqui, não anotei, em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há embaixo na terra outro nome há a que devamos ser dados para ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Não tem outro, querido, só Ele. Meu meio é Ele. Eu estou no caminho, o meu caminho não é mais meu, é dele. Então Ele me guia, Ele me leva, Ele me conduz para as suas veredas da justiça. Eu quero que vocês abram aí 2 Coríntios 5:7. Vou dar 2 versículos e vou encerrar. 2 Coríntios 5:7. É difícil, irmão. Mas, irmão, misericórdia. O irmão está desviado. O irmão, que pensamento é esse, irmão? 2 Coríntios 5:7 não, porque tem muita gente que não entende o processo de Deus. Tem uns que revela coisa fácil, tem outro que é na luta mesmo, irmão. Eu não vou entrar no mérito aqui, quem dá trabalho, quem dá pouco, quem dá muito, amém, irmão? O importante é que Deus resgata. O importante é que Deus escolhe, como escolheu a mim e você, para esse propósito aqui. 2 Coríntios 5:7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tomé teve que ver para crer. Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz, porque me viste, creste. Aí eu digo a mim e você hoje, e você me responder, como é que está a tua fé hoje? Ela está independente de ver Jesus crendo, como a gente não viu, ou está querendo acontecer alguma coisa extraordinária dele do céu para crer? Querido, Jesus fazendo ou não, atuando ou não, Ele será Deus eterno. Ele será o Redentor. O importante é que você já é escolhido. O importante é que você é separado. O importante é que você é envolvido. Oh, glória a Deus. Nessa unção do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer para mim e para você, vós tens a unção do Espírito Santo, igreja. Aleluia. É você que tem a unção do Espírito Santo. É que crê. O Senhor diz, tudo é possível aquele... Tudo é possível aquele, repita em casa, que crê. Se você está crendo agora nessa palavra, se você está crendo naquele que está falando através de mim, levante-se, erga-te a cabeça e diga, eu sou o vencedor em Cristo. Aleluia. Você é vencedor, não sou louco de você te dizer que você não é vencedor, amigo, amiga. Você é escolhido de Deus, você é escolhido, aí você tem que unir a mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo querer. E o poder vem. E o poder vem, Rafa. E o poder vem. Eu posso receber uma ligação sua. Eu posso receber até uma mensagem. Ore por mim. Ah, você não sabe o que é uma oração, não? Há um poder. Há um poder. Porque a oração é falar com Deus. A oração é falar com o Criador. E falando, ele diz, agora eu vou agir. Eu não sei a sua condição hoje aqui dentro, você que estão aqui. E eu não sei a sua condição que está ouvindo em casa. Mas Deus está dizendo, eu te ouvi. Assim como Jesus ouviu Tomé. Que interessante, Jesus ouviu Tomé falar. Interessante, né? Os discípulos com medo, Jesus não viu nada. Só presenciou o medo deles. Quando apareceu, se alegraram. Olha que coisa interessante. Mas Tomé que não estava presente.
Jesus ressurreto. Se eu não ver, se eu não tocar, não. Vocês estão muito alegres, é o Senhor, eu tenho que ver. Jesus, pois bem, eu vou fazer algo, Tomé, que vai impactar a tua vida, Tomé. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu vou fazer algo para impactar a tua vida. Eu vou fazer algo para tocar em você. Para você não ter mais dúvida que eu sou o que sou. Eu sou aquele que trabalha. Eu sou aquele que age. Eu sou aquele que abre porta de não a porta. Eu sou aquele que tem te sustentado nesse momento. Porque eu sou Deus. E agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Os meus ouvidos não estão tapados para te ouvir. A minha mão não está encolhida para te levantar, diz o Senhor. Quem diz que é você e eu precisamos da mão de Deus para ser abençoado? É você já é abençoado, querido. A gente precisa da mão de Deus para ser levantado espiritualmente. Você entendeu isso? Eu aqui, pastor Alberto, Beto, como é conhecido, jamais vou pedir a mão de Jesus para ele me dar alguma coisa. Eu vou pegar na mão dele para ele me erguer, para ele me levantar. Ele dizer, fica de pé, porque eu quero falar contigo. O meu negócio é você. Oh Senhor, ninguém liga para mim, ninguém me dá um olá, ninguém me fala, mas ele liga para você. Esse se importa para você. Mas pastor, não tenho força nem para falar, mas ele diz, o seu choro é o quê? E o seu choro é o quê? Ah, pastor, muitas vezes me vê sorrindo, me vê cantando, não sabe o que eu estou passando, mas ele sabe. Mas ele sabe. Ei, canabalabassúbria. Ele sabe, igreja. Ele está vendo, ele contempla todas as coisas, né? Ele sabe, porque ele sabe a intenção do meu e o seu coração. Ele sabe aonde está presente no meu e no seu coração. Ele sabe que eu e você, haja o que houver, jamais vai deixar ele, jamais vai dividir algo com ele. Ei, xaramalabassúbria. Porque ele é Deus. Irmão, quando ele toca, quando ele entra, não tem como deixar. É por isso que eu prego há anos e vou dizer, eu não entendo esse abandono. Eu não entendo esse abandono da confiança, esse abandono da esperança. O Senhor diz, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo, igreja? Quem? Quem nos separará, missionária Rosilda? Quem? A gente está crendo, a gente está aqui. Não importa o tempo que vem. Eu estou confiando, está em casa, eu estou confiando, Jesus. Eu quero estar pronto, 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 Jesus. Pergunte a mim, você em casa e aqui. O que é estar pronto? Bem forte. O que é estar pronto? É estar guardado por Ele contra o maligno. Você está entendendo? É estar guardado por Ele contra o maligno. O Senhor diz em 1 João, aquele que é nascido e gerado de Deus, o maligno não toca. O que quer dizer, pastor? O maligno não vai tirar de Deus, o maligno não vai separar de Jesus, porque eu e você é selado com o Espírito Santo. E eu encerro em 1 Pedro capítulo 1. Oh, glória. Oh, glória a Deus. É bênção, é bênção. Essa alma é uma bênção. Essa alma se liga na hora do culto, glória a Deus. Receber a bênção, seu Pedro. 1 Pedro capítulo 1, abrir aí. Versículo 8 e 9. Eu encerro aqui. A minha mensagem, você que está em casa. Nunca será tarde. Nunca será demorado. Para você sempre estar com o Senhor, tá? Nunca será tarde. O homem que não entende as coisas de Deus na palavra, o homem que não tem a revelação da palavra, pode falar o que quiser. E repreenda toda a maldição que você receber em tua casa, na tua vida. Aqui também, igreja, repreenda toda a maldição que você recebeu na tua vida, na tua casa. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor, eu e você temos toda a sorte de bênção na nossa vida. Amém, igreja? Você tem que crer nisso pela palavra. A Bíblia diz que não haverá encantamento mais para Israel. Não haverá, querido. Joga por terra os medos. Joga por terra as dúvidas. O importante é confiar.
Porque Ele está presente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim para mim, para você e aqueles que creram lá, e nós estamos presentes. A quem não havendo visto, a mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Com alegria indizível e cheia de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A quem não havendo visto, a mais. Oh, glória a Deus. Ame Ele. Ame Ele. Ame Ele. Oh, meu Deus. E tem gente que fica se perturbando com as coisas do maligno. Igreja, não se perturba não na tua mente. Será que Jesus ainda me olha? Será que eu sou alguma coisa de Deus? Você é sim. Porque se dependesse de mim, você a gente não era nada. Mas nele nós somos alguma coisa. Nele, porque Ele é santo. Porque Ele tomou a boca de Pedro e disse, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, você já é separado. Ame Ele com toda a sua força. Ame Ele, eu amo Jesus, você ama Jesus. Ame Ele, não deixe nada cobrir Ele na tua vida. O que é cobrir? Pega um lençol e se cubra. Ninguém vai te ver. Você vai descobrir quem é você quando tira o lençol, querido. Mas Jesus não. Jesus não quer ser coberto. Jesus não quer ser guardado. Para quando você quiser olhar e vê-lo e visitar, não. Ele quer estar presente sempre. Na minha, na tua vida, há mais, exultais com alegria. Mas não vendo agora, se alegre, oh glória. Meu Redentor vive. Você está, oh glória. É momento de se alegrar, irmão. Me perdoa o que eu vou dizer aqui a você, tá? Tem gente confundindo a ciência e colocando a ciência no lugar do Senhor. A vacina como tudo. Não, meu tudo é Jesus. O seu tudo é Jesus. O seu tudo é Jesus. O seu tudo é Jesus. As pessoas quando é entrevistada dizem, qual é a sua sensação em receber a primeira vacina? Diz tudo, mas é incapaz de levantar a mão. Mas é capaz de dizer, obrigado a Jesus. Se Ele permitiu eu tomar, é pela permissão dEle. Mas se não tomar, eu sou liberto, sarado e revestido por Ele. Para que agoniar? Tem muita gente se agoniando, até que são de Deus, atribulando, mas pastor, a agonia, sim, eu não sou o que estou dizendo, mas mantenha a fé, mas creia, porque Ele vive, Ele vive em você, Ele está falando com você aí, ou melhor, Ele já está lhe tocando aí, ou você de novo, sendo renovado aí, ou você de novo, Deus quer renovar a igreja. Não adianta você querer fazer a obra fora. Não adianta você querer fazer alguma coisa. Nada. Se você não estiver revestido pelo Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo. Se você... Eu creio nisso, igreja. Porque Jesus preparou os discípulos. E disse, vá. Eu sempre vou cobrar isso. Não é de qualquer maneira. Não vamos se igualar a eles. A gente tem que fazer a diferença com a unção do Espírito Santo. Com a unção do Espírito Santo. Está na hora. Você não pode nem querer abrir a boca. Ei, joga por terra essa timidez. Nem que você abra, alguém vai reconhecer. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. Ei, porque você o ama. Estamos perdendo esse amor. Não pegue esse amor, não, querido. Porque é através do amor que esfria a fé. Se você baixar a intensidade desse amor, a fé vai esfriar. Tudo vai acabar. Mantenha o amor. Ame cada vez mais. Ame, é uma loucura que eu vou dizer. Eu penso assim, pode piorar tudo. Até para mim. Mas não vou deixar de amar Jesus nunca. Eu vou dizer, eu te amo. Eu te amo, independente das circunstâncias. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga você em casa, a Jesus, eu te amo. Diga aqui, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque Ele te amou primeiro. Ei, aplauda Jesus. Oh, glória. Esta é a palavra de manhã. Eu tinha que trazer. Obrigado você em casa. Jesus te ama e você sabe disso. Jesus não precisa provar nada a mim e você. Mas ame Ele com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Ame a palavra que é Ele na tua vida. Ficar de pé, que presença de Deus, igreja. Que presença de Deus. Por isso é você o bem-aventurado.